Glória a Deus. Queridos, projeta para mim aí Hebreus 10, 25, antes de eu... Não é o texto que eu vou pregar, mas é algo que Deus tem falado ao meu coração. Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tem uma outra tradução que diz que nós não devemos deixar de congregar, que é a mesma coisa que nos reunir como igreja. Eu sei que teve um momento da pandemia que nós precisamos estar até 100% online, mas muitas pessoas infelizmente se acostumaram com o online. E o online ele é uma opção, ele não é o ideal. O online ele é uma opção quando nós não podemos estar juntos como igreja. E é interessante, eu não sei se você percebeu que a palavra dia ali está com D maiúsculo, que não se refere a um dia qualquer, mas ao dia da volta de Cristo, ou ao dia que Ele nos chamar. E o texto diz que quanto mais se aproxima o grande dia, mais nós devemos congregar e nos reunir como igreja. Por quê, pastor? Porque tem experiências que nós só temos quando estamos juntos. Nós não só podemos, como devemos orar, jejuar, ler a palavra todos os dias em casa. Mas quando nós nos reunimos como igreja, são experiências diferentes. Em casa a gente consegue adquirir o conhecimento, mas de casa, jamais a gente vai poder experimentar o que nós experimentamos hoje pela manhã, por exemplo. Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele escolheu usar o homem para fazer a obra dele aqui na terra. Mas hoje pela manhã Ele decidiu fazer tudo sozinho. Geralmente a gente prega com a inspiração do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Mas hoje de manhã o Espírito Santo fez com o meu atrapalho. Então quero desafiar você, até porque tem uma doutrina, não sei se uma doutrina, mas uma filosofia de vida maligna que contraria esse princípio bíblico, que é a filosofia dos desigrejados, que cresce absurdamente. Pessoas que acham que é possível se preparar como igreja de Cristo, como a noiva do Cordeiro, está pronto para o dia da volta dele sozinho, sem estarmos juntos como igreja. Então quero desafiar você que está aqui a valorizar ainda mais esses momentos como igreja. Você que está online, é lógico, se você está enfermo, se você tem algum problema de saúde, você ficar online é o ideal. Mas se não, querido, o online não é uma opção por causa que é mais cômodo, não. Esse texto ele deixa muito claro, e olha que é um texto que está no Novo Testamento. É Jesus falando para a sua igreja, ele diz, olha, quanto mais se aproxima o grande dia, mais nós devemos nos reunir como igreja e encorajarmos uns aos outros. E eu sempre digo que cada dia que a gente vive é um dia a mais e é um dia a menos. É um dia a mais que a gente viveu e é um dia a menos que nos aproxima daquele grande dia. Então eu queria deixar essa reflexão para você hoje. Quero reforçar a sua participação na nossa campanha de arrecadação de alimentos. Queridos, isso vai virar uma cultura em nós, porque é uma cultura do reino. A generosidade é uma cultura do reino. E não é só na época de alagação e de pandemia que as pessoas, sabe, a não esquecer, traga no domingo, traga na quinta-feira, ou então entre em contato conosco através da Central Vida, que nós vamos buscar, nós fazemos a nossa parte para também facilitar para você. Mas eu creio que vai chegar um momento que nós não vamos precisar mais nem falar disso no culto,
Porque vai se tornar algo natural em nós. Vai se tornar a nossa natureza. A generosidade vai se tornar algo que já vai fazer parte, não daquilo que nós fazemos, mas daquilo que nós somos. Amém? Queridos, as nossas conquistas, os nossos avanços como cristãos, as nossas vitórias, elas dependem da nossa condição e do nosso preparo. Nós vimos aqui essa divulgação da Rede Jovem, falando de uma corrida, porque a Bíblia fala que a vida cristã é como uma corrida. Paulo, quando ele termina, no final da sua vida, ele diz que ele combateu o bom combate, ele completou a sua carreira e guardou a fé. Porém, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E não se corre uma corrida de 100 metros da mesma maneira que se corre uma maratona. Porque se você for correr uma maratona, como você corre uma corrida de 100 metros, você sai, mas você não chega. E mais importante do que como nós começamos, é como nós terminamos. E ao mesmo tempo que a vida cristã é uma corrida, ela também não é uma competitividade. Não importa quem chega em primeiro, quem chega em segundo, quem chega em terceiro, o que importa é quem chega. Porém, para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós e completar a nossa carreira, sabe, e chegar ao alvo, a gente precisa entender que as nossas conquistas, as nossas vitórias dependem da nossa condição de preparo. Nosso estado físico, por exemplo, é que vai definir os resultados que nós temos fisicamente, sim ou não? Jamais venceremos uma corrida, ou jamais venceremos uma luta, jamais venceremos uma partida, jamais chegaremos ao final de uma maratona, por exemplo, se nós estivermos cansados, se não estivermos bem preparados fisicamente. E todas as vezes que nós estamos cansados fisicamente, nós sabemos o que nós precisamos fazer, que é descanso e repouso físico. Nada como uma boa noite de sono, um sono de qualidade para você recuperar suas forças. Da mesma maneira, as nossas vitórias, conquistas espirituais, elas dependem da nossa condição espiritual, depende do nosso preparo espiritual. Porque a Bíblia diz que tem coisas que nós só vamos acessar, tem vitórias que nós só vamos alcançar através, por exemplo, ele diz que tem coisas que só com jejum e oração, que são ferramentas espirituais. Jamais experimentaremos aquilo que só é possível experimentar pela fé, se nós não nos fortalecermos espiritualmente. Da mesma maneira que o nosso corpo, que a saúde e o preparo do nosso corpo define as nossas conquistas físicas, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional definem as nossas conquistas espirituais. E como eu falei anteriormente, quando estamos cansados fisicamente, a gente sabe o que fazer, embora muitas vezes a gente não faça, né? E quando nós estamos exaustos espiritualmente e emocionalmente, o que fazer? Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31, ele diz o seguinte: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Aqui nós encontramos uma promessa e um compromisso de Deus conosco. Queridos, Deus não se cansa. Porém, essa não é a nossa realidade. Deus não se cansa, mas nós nos cansamos, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente. E se nós não soubermos lidar com esses momentos de cansaço, nós não conseguiremos chegar onde nós poderíamos chegar. Nós não viveremos aquilo que nós poderíamos viver. Por quê? Porque o cansaço nos faz ficar pelo meio do caminho. O cansaço nos faz tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas. Deus, Ele não se cansa, mas Ele sabe o que é o nosso cansaço. E é por isso que o texto diz que Ele se dispõe a nos fortalecer. A Bíblia diz que Ele faz forte o cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ou seja, mesmo naquele momento que você está sem força nenhuma, Ele consegue te levantar, Ele consegue multiplicar as tuas forças. Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender que o renovo da nossa alma e do nosso espírito, ele só pode ser encontrado no Senhor. A paz que excede todo entendimento, ela só pode ser encontrada no Senhor. Jesus, Ele disse: eu vos deixo uma paz, mas não uma paz como o mundo dá. Ele está dizendo: o mundo não pode dar essa paz. Que paz é essa? Ele diz: uma paz que excede todo entendimento, ou seja, uma paz que ninguém entende. Por que ninguém entende? Porque você tem todos os motivos do mundo para não estar em paz, mas você está. Você tem todos os motivos do mundo, sabe, para estar desanimado, mas no Senhor você encontra ânimo. Nenhum remédio, nenhum recurso, nenhum título, nenhuma condição financeira consegue trazer o descanso para o nosso espírito e para a nossa alma, como o Senhor traz. Renovar as forças espiritualmente e emocionalmente é completamente diferente de você renovar as forças fisicamente. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para a alma é completamente diferente de descanso para o corpo. Como eu falei anteriormente, o descanso para o corpo vem com uma boa noite de sono, sabe, vem com um descanso, com um período em que você dá uma parada, mas o da alma e do espírito, ele só vem do Senhor. O Senhor diz: venha a mim. E Ele diz: eu te darei o descanso. Em mim você encontra descanso para a sua alma. E Ele faz isso de duas maneiras. A primeira delas é quando Ele vem a nós. Em 2 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 4, Paulo ele faz um relato de que na sua primeira defesa, no primeiro momento que ele é julgado em Roma, Paulo ele diz que ninguém esteve ao seu lado, mas no final do texto ele diz assim: mas o Senhor foi ao meu encontro. Paulo diz assim: todo mundo me abandonou, Demas me abandonou, os discípulos que andavam com ele abandonaram, porque, querido, na hora que o bicho pega, na hora que o dinheiro acaba, na hora que a perseguição chega, e Paulo diz: eu estava sozinho na minha primeira defesa, mas ele diz: mas o Senhor foi ao meu encontro, o Senhor esteve ao meu lado, o Senhor me fortaleceu. Sabe, muitas vezes nós vamos experimentar o descanso quando o Senhor vem ao nosso encontro.
Mas será que é somente quando Ele vem ao nosso encontro que é possível, sabe, ter esse encontro com Ele e experimentar essa paz, esse descanso para a nossa alma e para o nosso espírito, independente daquilo que está acontecendo externamente? Não. Não é só quando Ele vem a nós. Há uma outra maneira de nós desfrutarmos desse descanso, desse renovo para nossas almas, para o nosso espírito e podermos viver tudo aquilo que Ele tem para nós e podermos voar o mais alto que Deus preparou para nós voarmos. É quando nós vamos a Ele. Nós percebemos ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, que há momentos que estamos cansados e sobrecarregados e que nós precisamos ir ao Senhor. E não simplesmente esperar que Ele venha até nós. Sabe, ao invés de esperar que Ele venha ao nosso encontro, nós mesmos tomarmos a iniciativa de ir ao encontro dEle, de buscar nele esse renovo, esse descanso para a nossa alma e para o nosso espírito. A força que nós precisamos para podermos voar alto e conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. O texto que nós lemos, ele diz que aqueles que esperam no Senhor, e esse esperar, como diz o Mário Sérgio Cortella, não é um esperar do verbo esperar, mas é um esperar do verbo esperançar. Não é um esperar de braços cruzados, não. Esse texto, quando você pega essa palavra, esperam, e você vai para o original, é uma palavra que fala de uma espera ativa. Você está esperando nele, mas pelo fato de você esperar que Ele vai te dar aquilo que você precisa, que você vai encontrar nele aquilo que você está buscando, essa certeza de esperar nele te faz ir até Ele. Quem está me entendendo? E ele diz que aqueles que conseguem esperar no Senhor dessa maneira, conseguem buscar o Senhor. Ele diz que as nossas forças são renovadas. Você voa alto como uma águia. Você corre e não fica exausto. Você anda e não se cansa. O cansaço, a exaustão, os voos baixos são consequência de nós não esperarmos no Senhor, de nós não buscarmos o Senhor nos momentos em que o cansaço chega. Sabe, ao invés de esperar Ele vir ao nosso encontro, nós tomarmos a iniciativa. Em 1 Samuel, capítulo 30, nós encontramos Davi, cansado, porque ele havia acabado de chegar da guerra, desolado emocionalmente. Por quê? Porque quando ele chega em Ziclag, os inimigos tinham saqueado a cidade, tinham tocado fogo em tudo, tinham levado todos os pertences do seu povo, inclusive levado os filhos, mulheres, crianças, tinham levado tudo. Imagina, ele está chegando da guerra cansado, e ele chega e encontra essa realidade, e a Bíblia diz que Davi senta e chora. E aqui mais uma vez nós vemos o cansaço emocional e espiritual de Davi. Porém, depois de sentar e chorar, a Bíblia diz que Davi, ele toma uma decisão de se fortalecer no Senhor. Ele toma uma decisão de buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que Davi então ora ao Senhor e pergunta: Senhor, eu devo ou não perseguir os inimigos? Eu devo ou não ir em busca daquilo que eles nos tomaram? E a Bíblia diz que Deus renova as forças de Davi. E diz: Davi, pode ir, porque tudo aquilo que foi roubado vai ser devolvido, vai ser conquistado. E Davi vai e reconquista tudo aquilo que era deles. Por quê? Porque no momento de cansaço, ele se renovou no Senhor. Ele chorou, ele viveu aquele momento, mas ele não ficou prostrado esperando que o Senhor viesse ao seu encontro, não. Ele toma a iniciativa de se fortalecer no Senhor. Queridos, há momentos que nós precisamos agir
ao invés de simplesmente reagir. A Bíblia nos orienta a isso. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos fala de uma atitude nossa, de uma ação nossa. Nós precisamos entender que há momentos que há uma responsabilidade nossa de buscar forças no Senhor. Só que isso requer de nós uma atitude de fé. E é aí que muita gente confunde, porque muita gente confunde fé com sentimento. Fé não é sentimento, fé é atitude. Fé não é sentimento. Existe de nós uma atitude de fé. Por quê, pastor? Porque, querido, sempre vai haver alguns momentos que nem sempre vai haver ânimo para você agir. Vai ter momento que você não tem força para agir, e é nesse momento que a fé é necessária, que nós precisamos ir ao Senhor nesse momento de cansaço, muitas vezes cansado pela dor, pela decepção, pela frustração, pelas tristezas, pelas lutas, seja por que motivo for. Nós precisamos, pela fé, agir e buscar no Senhor. E é interessante que nesses momentos que nós mais devíamos buscar o Senhor, se você observar, é quando muitos buscam menos ainda. Às vezes eu digo: você não foi na igreja, eu senti sua falta. Pastor, porque eu não estava bem. Eu falo: mas não é lá o lugar para quem não está bem? Para quem precisa de renovo? Mas sabe qual é o problema? É que nós não somos movidos pela fé, nós somos movidos pelos nossos sentimentos. Quem é movido pelas emoções só faz o que está a fim de fazer. Quem é movido pela fé faz o que é certo e o que precisa fazer. É completamente diferente. Eu não queria fazer isso. Você não queria, mas se a Bíblia diz que eu tenho que fazer, quem vive pela fé, faz, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. A gente confunde a fé com a emoção. E quando mais a gente deveria buscar o Senhor, é quando a gente mais para de congregar. É quando a gente para de orar, é quando a gente para de buscar, é quando a gente para de ser fiel. Você já percebeu como a maioria das pessoas agem? Estou cansado. Não vou orar porque eu estou cansado. Mas está cansado para orar, mas não está cansado para estar na rede social. Está cansado para orar, mas não está cansado para outras coisas. Sabe, está cansado emocionalmente, espiritualmente. Larga o ministério, larga o GC, para de congregar. Ele se afasta de tudo aquilo que na verdade seria a única fonte de renovo, a única fonte de prazer. Ele acaba se desconectando de quem é o único que tem a verdadeira cura, o verdadeiro renovo. Isso não é por acaso, isso é espiritual. Porque quem convence você a parar não é Deus. Porque a Bíblia diz que quanto mais nós estamos precisando, mais nós devemos estar perto dEle. E quando nós mais estamos perto dEle, é quando nós mais estamos fazendo a vontade dEle. Eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida. Muito difíceis. E no pior deles, o que me sustentou foi estar no altar pregando. Foi estar cuidando de pessoas, foi estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E as pessoas diziam: pastor, eu não sei como é que o senhor consegue. Porque a mentalidade das pessoas é que no nosso momento ruim, a gente tem que se afastar do único que pode trazer o renovo que nós precisamos. É uma mentalidade que contraria o princípio bíblico. Vou dar um outro exemplo. Aperta financeiramente. Qual é a primeira coisa que você corta?
quê? Alguns sinceros aí. Não, vou parar de ofertar, vou parar de dizimar, mas não para de pagar o boleto do carro, não para de comprar. Sabe por que a gente faz isso? Eu vou te explicar, é simples de entender. É porque a gente corta primeiro aquilo que a gente acha que é menos importante para nós, sim ou não? Quem já fez um treinamento de educação financeira, você está endividado, você está com problema financeiro, você coloca no papel tudo que você está devendo, você coloca no papel tudo que você ganha, e você começa a observar onde que você pode diminuir os custos, né, Rafael? Começa por ali. Porque se você gasta mais do que o que você ganha, você nunca vai sair. Então vamos ver onde que a gente consegue cortar. Quais são as despesas que a gente corta. Quais são os gastos que a gente corta que não vai fazer falta. Esse é o raciocínio, sim ou não? E é um raciocínio correto, não é um raciocínio errado. A gente corta aquilo que a gente acha que vai nos fazer menos falta. Mas deixa eu te dar uma revelação aqui. No momento de maior cansaço espiritual e emocional, é quando nós mais devemos buscar e quando nós mais devemos nos envolver com as coisas de Deus. Essa é a primeira. No momento da maior dificuldade financeira, é quando mais nós precisamos ser fiéis. Por quê, pastor? Ei, preste atenção. É porque é o momento que você mais vai depender dele. Exatamente no momento que você vai precisar de milagre, de provisão, de porta aberta, no momento em que você mais vai precisar de Deus, aí você decide desobedecer, quebrar um princípio. Porque quando você está vivendo na abundância, pelo menos na sua cabeça você não depende de Deus. Você tem. Está tranquilo. Agora no momento da escassez, no momento que nós mais precisamos dele, é quando nós quebramos o princípio que garante dele que nada vai nos faltar. E por que Deus permite e não evita esses momentos de cansaço na nossa vida? Porque Ele deseja nos lembrar da nossa insuficiência. Do quanto nós somos insuficientes sem Ele, da nossa incapacidade. Em Joel, a Bíblia diz assim, Deus diz, diga ao fraco que eu sou forte. Deus não está nos chamando de forte, Deus está dizendo que você é fraco. Deus está dizendo que você é fraco, mas eu sou forte. E se você me buscar, é por isso que Paulo diz que quando ele estava fraco, era quando ele mais estava forte. Porque quanto mais fraco ele estava, mais ele buscava em Deus. E quanto mais ele buscava em Deus, mais ele se renovava, mais ele encontrava força, mais ele encontrava ânimo, mais alto ele voava. Deus diz, saiba que eu sou forte. Eu sei que você é fraco, mas lembre que eu sou forte. E em mim você encontra força, você encontra descanso, você encontra direção. A fraqueza, ela nos lembra de quem nós somos, ela nos lembra de quem Ele é, e ela nos move em direção a Ele. É por isso que a Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas fraquezas. Nele nós encontramos renovo para nossas forças. E aí você consegue voar alto como uma águia. Às vezes a gente canta, né? Vai voar como águia. Mas aí se você perguntar para a pessoa, por que uma águia voa alto? Por que a Bíblia fala disso? A gente não sabe. Quando a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, esperam não só no sentido de quando Ele vem ao nosso encontro, mas tomam iniciativa de ir ao encontro dEle. A Bíblia diz que
eles renovam as suas forças e voam como águias. A águia, ela não precisa fazer muito esforço para voar. A única coisa que ela precisa fazer é manter as asas abertas, paradas, apenas pegando a correnteza do vento. A força vem do vento e não dela. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, quando você busca no Senhor, quando você se renova nele, Ele diz, você não precisa fazer esforço nenhum, você só precisa ficar na presença dEle, você só precisa abrir os braços, e Ele vai te fazer voar alto, sabe, Ele vai te levar a lugares que você jamais poderia ir pelas suas próprias forças, e Ele vai te fazer viver coisas que você jamais poderia viver na ótica humana. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. Nele nós encontramos esse vento. A Bíblia diz que Ele é o vento. Nele nós encontramos esse vento, sabe, essa força que quando nos colocamos na presença dEle, Ele nos conduz a lugares altos, a voos altos, a grandes conquistas. Eu não sei como que estão tuas forças físicas. Se você está cansado, você só precisa de umas noites de sono e de um tempo de descanso. Minha esposa pegou uma mensagem agora há pouco ali dentro, do meu médico. Teve algumas intercorrências essa semana da minha cirurgia. E ele me mandou uma mensagem dizendo, você tem que descansar essa semana. E eu não mostrei para ela, mas não há oculto que não venha a ser revelado. E o Espírito Santo mostrou para ela. Mas se o teu cansaço é físico, você só precisa de um descanso. Mas talvez o teu cansaço seja espiritual, seja emocional. Sabe, nesse caso, o que você precisa é do Senhor. O que você precisa é do Senhor. Sabe, é buscar mais do Senhor, é se envolver mais com o Senhor, é cumprir mais o propósito do Senhor para a sua vida. Sabe, é você se envolver com as coisas dEle, é você se entregar mais ao Senhor, porque a promessa dEle é essa. Sabe, Ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Todo projeto de Deus para nós são grandes projetos. E quando eu falo grandes projetos, não necessariamente em termos de tamanho, porque tem coisas grandes que Deus tem para mim, mas que se eu for comparar com outros, se tornam pequenas. Só que a vida não é uma comparação, o propósito de Deus, Ele é único para cada um de nós. O problema da comparação é que ela sempre é injusta, porque quando você se compara com pessoas que não partiram do mesmo ponto de partida que você. E aí faz com que toda comparação seja injusta. Mas eu quero dizer para você que o cansaço emocional que muitas vezes nos faz pensar em parar, o cansaço espiritual que muitas vezes nos faz pensar em parar, seja em parar com a caminhada cristã, seja em parar com o meu ministério, seja em parar com o meu propósito, seja em parar com qualquer coisa que seja. Eu quero dizer para você que no Senhor as tuas forças são renovadas, não apenas para você continuar caminhando, mas para você voar cada vez mais alto. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não há quem não se canse, querido. E eu tenho 2 convites para você hoje à noite. O primeiro é para você que, mesmo já tendo entregue a sua vida para Cristo, está cansado espiritualmente, emocionalmente, e precisa de um renovo para a sua alma e para o seu espírito. Você sabia que durante muito tempo nas igrejas, era como se cansar fosse pecado?
Era como se você dizia: olha, eu estou cansado, espiritualmente, emocionalmente. É porque as pessoas esquecem que nós somos humanos. E eu tenho muito medo de gente que não é humana. Eu tenho muito medo de gente que não chora, que não se cansa, sabe que está sempre tudo bem, sabe que não passa por luta, que não passa por dificuldade, sabe que não erra. Eu tenho muito medo, porque tudo isso faz parte da caminhada do ser humano. O único lugar que a Bíblia diz que isso não vai mais fazer parte da nossa vida é na glória, que aí nós teremos um corpo ressurreto, onde não haverá mais choro, mais pranto, mais cansaço. Não haverá mais nada disso. Mas enquanto nós estivermos aqui, isso faz parte. Porém, Ele não nos deixou sozinho, Ele não nos deixou órfão. Quando Jesus ascende aos céus, Ele nos deixa o Espírito, que é quem renova nossas forças e nos faz voar alto. Você que já entregou a tua vida a Cristo, você que já é um cristão genuíno, vive pela palavra, mas está cansado. Eu quero dizer para você que aqui nesse lugar você tem todo o direito de se cansar. Você tem todo o direito. Porque não existe super-homens. Existem homens como Davi, homens e mulheres como Davi, que reconhecem a sua fragilidade, mas que olham para o Senhor e dizem: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero orar